coloque nas suas orações. Nós também mandamos para alguns amigos de outras igrejas também para clamarem, para orarem. Eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Nós precisamos descansar na soberana vontade do Senhor. Mais uma vez, a quem eu não falei, meu boa noite. Que você sinta-se abraçado, acolhido na nossa igreja. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ok? Já vou explicar o contexto direitinho aqui pra gente. Mas antes nós vamos fazer a leitura bíblica e você pode acompanhar na sua Bíblia física, no seu telefone, e também, se você não tem telefone, a Bíblia instalada, você pode acompanhar no projetor. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e se você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Essa noite nós vamos compartilhar, de forma bem objetiva, o seguinte tema: a igreja que não devemos ser. O perigo de uma fé morna, de uma fé indiferente. Só para os irmãos entenderem aqui, o autor desse livro é o apóstolo João. E o apóstolo João está escrevendo essa carta para as 7 igrejas, e ele está preso, ele está na ilha de Pátimos. Há nesse período aqui um imperador terrível governando Roma, se não me engano, Dioclécio, e esse governador ele estava colocando uma perseguição muito pesada na igreja do Senhor, nos cristãos. E o apóstolo João está exilado, preso nessa ilha, e ele escreve essa carta de Apocalipse, e nós entendemos que é uma carta também escatológica para as igrejas. E essa carta ela contém muitos símbolos, e justamente por causa desse contexto de perseguição, existem aqui muitos símbolos, muitas analogias, que nós precisamos parar e nos aprofundar para que possamos entender o que o apóstolo está escrevendo às igrejas, naquele contexto ali. Então, ele escreve as 7 cartas, ele não escreveu uma carta para cada igreja, ele escreveu o livro, uma carta só,
e enviou às igrejas. E dentro desse livro de Apocalipse, há especificamente aqui um recorte para estas sete igrejas. A igreja de Laodiceia, na ordem cronológica aqui, é a última igreja a receber essas informações, essas diretrizes do próprio Jesus, próprio Cristo. Aqui é Jesus escrevendo as suas igrejas. E a gente vai falar um pouquinho a igreja que não devemos ser. Porque se a gente observar, e em outro momento nós podemos fazer até uma série de mensagens sobre essas 7 igrejas, nas igrejas anteriores, e o apóstolo João, ele é usado aqui pelo Espírito, nessa revelação do próprio Cristo, há palavras bondosas, há palavras de motivação, de incentivo para igrejas, para as outras igrejas. Mas na igreja de Laodiceia, a gente não percebe, né, pela leitura que fizemos inicialmente, introdutória, que não há nenhuma situação positiva dentro dessa igreja. Muito pelo contrário, a palavra de Jesus, a sua igreja, é uma palavra muito dura, muito forte, e é uma palavra muito atual. Alguns teólogos, alguns estudiosos afirmam que nós estamos caminhando para o fim dos tempos e esse seria praticamente o último tempo antes da chegada da vinda de Cristo, onde a nossa realidade hoje está justamente direcionada para a igreja de Laodiceia, nessa perseguição e nessa igreja autossuficiente, essa igreja rica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse aqui é o contexto do apóstolo João, porque ele está escrevendo. A gente tem uns teólogos, né, tem alguns pastores aqui, o pastor Leandro, o pastor Rogério, o pastor Rubílio, e a Roberta, o Tiago, e são teólogos que estudam, Paulinho, para pregar. Geralmente a gente, quando fala Apocalipse, a gente já pensa, né, de algo escatológico, de dragão, de serpente, que sai do mar. A gente tem um conteúdo, na verdade, riquíssimo nesse livro, que a gente precisa explorar. E essa noite eu gostaria de falar desse perigo, dessa fé morna. Então, que você fique comigo esses alguns minutos aí, para que você seja edificado, assim como eu fui também edificado. Então, nós vamos falar hoje que Cristo rejeita a fé morna e chama a sua igreja a um arrependimento real e entrega total. Lembrando que o quase em relação ao reino é o mesmo que está totalmente fora dele. E eu tinha pensado também nesse tema para essa mensagem, que o quase ele não existe. Quando nós falamos da questão espiritual, de igreja, de fé, a gente precisa entender ou a gente ou a gente não é. Ou a gente tem fé ou a gente é incrédulo. Por mais que a nossa fé muitas vezes vacile, a gente fique na dúvida, mas nós somos convidados a viver uma totalidade da nossa fé, de uma fé integral, de uma fé viva, de uma fé eficaz. Então, a cidade de Laodiceia, ela é uma cidade que fica localizada na Frígia, atual Turquia. Quando a gente pega o mapa hoje, para a gente situar onde ficava a igreja de Laodiceia, pedia colocar aí a imagem da cidade de Laodiceia. Essa aí não é a cidade, tá, gente? É só uma imagem ilustrativa. Então, era um dos centros mais populosos e mais ricos da sua época, porque era um centro que tinha um comércio muito grande e era um lugar onde as pessoas elas vinham para ter essa questão da medicina, que era muito forte, né, da medicina. Perdão. Sim, fica à vontade. A medicina era muito importante nessa cidade, por isso que eles produziam colírios muito importantes e exportavam esses colírios para outras cidades. E essa cidade também tinha uma indústria têxtil muito grande, que era a questão da vestimenta, das vestes. Existia um tipo de roupa ali, de lã negra, que só eles produziam. E eles exportavam, então era uma cidade muito rica, muito próspera. Porém, essa cidade, ela tinha um grande problema. Essa cidade, ela tinha um problema com água, não tinha água potável. Então, ela tinha que fazer arqueodutos para que ela pudesse receber água de outras cidades. Então,
E Alópolis, que é uma cidade próxima a Laucedônia, perdão, tinha águas termais, eram águas quentes. E essa cidade fornecia essa água para Laodiceia. E também tinha Colosso, a igreja de Colossenses, né? Tem a igreja de Colosso, a cidade de Colosso. Era uma cidade que era muito rica em fonte de águas geladas. É isso. E aí, quando chegava a água para essa cidade de Laodiceia, essa água chegava morna. E muitas das vezes não era uma água muito potável, uma água muito boa. Em certas ocasiões era uma água até inútil, porque para beber ela tinha um gosto muito ruim. Tudo isso que eu estou falando aqui é a história, o contexto dessa cidade. É por isso que a gente vai falar um pouquinho dessa questão do ser morno, ok? Então, Jesus toma exatamente esse pano de fundo para descrever a condição da igreja em Laodiceia. Espiritualmente morna, inútil, autossuficiente, enganada pelo brilho da cidade e pela riqueza ao seu redor. Era uma cidade muito próspera. Então, também ali era uma igreja muito próspera, muito rica. Trazendo para os dias de hoje, hoje, em Laodiceia, nós podemos viver uma era de prosperidade e abundância em determinados lugares, em determinadas cidades, determinadas igrejas. Mas como igreja, muitas das vezes, nós somos frios e indiferentes. Cristo denuncia uma fé quase verdadeira, que na realidade é uma fé falsa. Uma fé que é quase, não é uma fé verdadeira. Por exemplo, quando a gente fala de quase, eu gosto muito de uma música do Fruto Sagrado, que o título da música é Quase. E lá na música ele faz uma provocação, dizendo que não existe quase gol. Não é isso? Quem é amante de futebol igual a mim, que ama futebol, gosto muito. Então, não existe quase gol. Ou é gol ou não é gol. Ok? Não existe quase campeão. Meu Flamengo foi quase campeão. Isso quer dizer que ele não foi campeão. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo Jesus. E nós precisamos sair desse mundo do quase. Quando nós falamos de espiritualidade, de religião, de Cristo Jesus, de Bíblia, da palavra, nós precisamos nos posicionar. A Bíblia vai dizer que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então a gente tem isso, infelizmente, muito enraizado nos nossos dias, essa questão da fé morna. A gente vai falar um pouquinho desse texto, você não fecha a sua Bíblia? No versículo 14, em primeiro lugar, eu queria destacar que Cristo é a verdade absoluta na sua igreja. No versículo 14 ele vai dizer logo assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Esse Amém aí, as palavras do Amém é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Então Jesus se apresenta como um Amém, e esse Amém é o que assim seja, que é uma certeza, é uma verdade absoluta. Testemunha fiel, é uma verdade que não tem variação. Ele é uma testemunha fiel e o soberano sobre a criação, ou seja, Cristo é a autoridade total de todas as coisas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, fala a verdade sem se enganar. O que Cristo fala é verdade. E aqui Cristo está falando para a igreja de Laodiceia que ela é uma igreja indiferente. Por isso que o tema da mensagem é uma igreja que não devemos ser. Vivemos em uma época de relativismo. Tudo é relativo. Há verdades absolutas de nosso meio que estão sendo contestadas, até ridicularizadas. E muitas das vezes a gente, por não se posicionar, por não termos uma fé firmada em Cristo Jesus, vivemos uma fé do quase, nós somos levados nessa onda do relativo. Não tem problema. É relativo isso. Que vivemos nessa época do relativismo, que cada um cria a sua própria verdade absoluta. Então eu vou falar que a minha camisa
que eu estou usando é branca, porque é relativa, é minha verdade absoluta. Todos estão vendo que a minha camisa é marrom. Ou que é daltônico está vendo outra cor. Mas é marrom, escuro. Mas é relativo, depende do ângulo que você está, do que você está falando, da iluminação. As pessoas querem mudar verdades absolutas. Mas a igreja precisa se submeter à verdade de Cristo Jesus. Cristo é a verdade, ele mesmo afirma, eu sou a verdade, não é isso? O caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando João, esse mesmo apóstolo, escreve a sua epístola, ele vai dizer, seu evangelho, perdão, ele vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos... João 8,32. E aqui ele não está falando de uma verdade de palavras ou alguma ideologia, não, ele está falando aqui de Cristo. Quem conhece a Cristo Jesus, tem um relacionamento com Ele, entregou o seu coração para Ele, esse conhece a verdade. E por ele conhecer a verdade, essa verdade o libertará. Então a gente vive nesse mundo de relativos. E é muito complicado isso, irmãos. Quando a gente afirma que Jesus Cristo ele é a verdade absoluta, a gente precisa entender que isso vai implicar em muitas questões, inclusive no nosso relacionamento fora da igreja. Porque as pessoas vão querer impor as suas verdades. E eu lembrei que eu ia falar aqui agora, Jesus não é uma ideologia, não é um conceito. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para uma missão específica, para morrer na cruz do Calvário, para cumprir toda a Escritura, para que eu e você pudéssemos ser salvos pela graça, mediante ao seu sacrifício. Então Jesus não é aqui uma ideologia, como as pessoas acham. Jesus não é um guru da fé, da religião. Ele é o Filho de Deus. Então ele está falando, estas palavras do amém, elas são fiéis à igreja de Laodiceia. Amém, irmãos? Ele é o princípio da criação. O Senhor é o Senhor de toda a criação. E Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, amém, irmãos? Ele é, a igreja não tem dono humano, ou humanamente falando. A igreja é do Senhor. É Ele que faz todas as coisas. João Calvino, um grande reformador, pastor, ele vai dizer que a fé verdadeira não olha para si mesmo, mas para Cristo como sua única base. Então a nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. Por que dessa introdução, nesse primeiro ponto? Porque é Cristo Jesus que está orientando, que está falando às igrejas. Não é aqui da cabeça do apóstolo, agora vou escrever para a igreja de Laodiceia, é isso, não. Ele está direcionado pelo Espírito, é Jesus que está falando, então ele é o cabeça da igreja, ele é o Cristo. Em uma era de fake news, olha só que interessante isso, agora tem a questão da fake news, e agora existe também a era da fake news das Escrituras. Existe aí um negócio de Satanás, chamado, até esqueci o nome do site, de fofoca. Ó, se você souber, é porque você está olhando, hein? Existe site de fofoca cristão, irmão. É um absurdo. Então, na era das fake news espirituais, onde cada um cria a sua verdade, precisamos lembrar que a única voz que revela quem somos é a do próprio Cristo. Nós precisamos seguir a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Supremo Pastor, que é Jesus. Em segundo ponto, em segundo lugar, dito isto, né, que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, nós temos esse diagnóstico aqui, irmãos, da igreja de Laodiceia, um diagnóstico lamentável, um diagnóstico muito ruim. Ele está usando aqui, como eu falei no início, a questão da água. Né? A água quente com a água fria e a água fica morna, sem utilidade.
Quem gosta de tomar um banho muito quente, vai tomar banho quente no verão. Não é útil, não é isso? Não é nem recomendável. Tem gente que toma banho tão quente que você entra no banheiro, você nem vê a pessoa, só vê fumaça. Parece que está no santo dos santos. A fumaça me esconde, literalmente, né? A música, né? E no verão, e no inverno, né? Um banho quente, né? Cai muito bem, né? Tem gente que toma banho gelado no inverno. Então, parabéns para vocês. Deus continue abençoando. E é comprovado cientificamente que um banho gelado faz bem para a saúde. Ok? Mas aqui, voltando para o contexto, o diagnóstico aqui, Jesus está dizendo que você não é nem frio e você não é nem quente. Você é morno. Morno aqui quer dizer você é indiferente. Você está distante, você quer ser autossuficiente. Você acha que é igreja, mas você não tem agido como igreja. Vocês não têm agido como igreja do Senhor. A imagem da água de Laodiceia, sem calor para curar, que era águas termais, que tinham também a questão medicinal, e nem o frescor para saciar, para beber. Ou seja, era uma água inútil quando chegava em Laodiceia. A igreja se achava rica, mas Cristo a chama de quê, irmãos? De pobre, miserável, nua e cega. Olha que forte isso. Ele vai dizer no versículo 15, né? Aí você não fecha a sua Bíblia, conheça as suas obras. Preste muita atenção nisso. O Senhor da igreja, Ele conhece as suas obras, Ele conhece as minhas obras. Não adianta a gente tentar maquiar, não adianta a gente tentar ser religioso de forma externa, para que as pessoas possam ver uma espiritualidade. Se dentro de mim, de você, não há uma fé verdadeira, se a gente vive no quase. Então, eu sou um quase crente. Olha só, que complicado isso. Eu quase dou dízimo. Viver no quase é muito complicado. Então, aqui, nós temos essa igreja autossuficiente, que se achava rica, e vai dizer assim, assim porque você é morno, é frio, versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Olha que quadro de ego inflado, não preciso de mais nada. A mornidão é o estado do quase, não é totalmente mundano, mas também não é totalmente cristão. Olha só que confusão que muitas pessoas vivem hoje em dia. Se dizem cristãs, fazem parte de uma comunidade de fé, mas vivem uma vida fria, no sentido da fé, uma vida distante de Deus, com as suas ações totalmente desconexas com Cristo, com a igreja, com a palavra de Cristo. Então, eu não estou no mundo, mas também não estou totalmente na igreja. E, infelizmente, esse tipo de pessoa são as pessoas que dão mais trabalho, que são confusas, não têm uma fé definida, uma fé verdadeira, estão sempre em cima do muro e sempre passando por problemas espirituais, crises espirituais, emocionais, porque não tem isso muito definido. Eu sou um cristão, eu nasci de novo. E uma vez que nós falamos que somos cristãos, nós morremos e fomos sepultados em Cristo e revivemos no batismo, né, no ato do batismo, agora ressuscitamos para Cristo Jesus. Então o diagnóstico ele é terrível. Então é uma exortação, irmãos, é um alerta para que hoje a CIB de Itaboraí, a nossa igreja, a nossa comunidade, não caia, você como crente em Cristo Jesus, não caia nessa tristeza, nesse diagnóstico, nessa fé morna, que não produz fruto para o Senhor. Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, vai dizer, não existe um cristão quase salvo. Quem está quase salvo está completamente perdido. Eu estou quase salvo, até porque não existe quase céu, não existe quase inferno. São realidades.
não é subjetivo. São realidades concretas. Não é algo abstrato, irmãos. Então a gente precisa entender que eu sou um cristão, que eu sou salvo em Cristo Jesus, que a minha fé, ela precisa ser uma fé atuante, uma fé firme. Existem pessoas, e a gente falou isso pela manhã na SBD, né, Roberto? Dessa questão do ser frio, né? E as pessoas têm essa visão equivocada, errônea, que a igreja batista, a igreja tradicional é a igreja fria. É uma igreja onde as pessoas são congeladas, que elas não têm o fervor espiritual. E aí a gente pega outro extremo. Os tradicionais, né, olham para os pentecostais e só vem fogo. É isso? São fervorosos até demais, passam o limite. E eu creio que a gente pode ter uma fé equilibrada, irmãos. A gente pode ser fervoroso, mas também a gente pode ser mais consciente, mais racional na nossa fé. E o Jonas Madureira tem um livro muito bom que fala da inteligência humilhada, que ele fala justamente sobre isso, que a fé, ela não é burra. A fé, ela é racional também. Nós precisamos ter o fervor no nosso coração, mas também precisamos analisar os textos, a Bíblia, as nossas ações, de forma racional. Então há um equilíbrio na nossa vida. Então não existe quase salvo, não existe quase luz, não existe quase sal, não existe quase não existe. Ou você é ou você não é. Quantas igrejas vivem de recursos financeiros, mas estão vazias do fervor espiritual? Eu falo isso aqui com muita tristeza, irmãos. Não falo isso da boca feliz, não. E a nossa oração é que essas igrejas, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, em Itaboraí, que elas possam acordar, que elas possam ser despertadas, que o Senhor realmente possa entrar com provisão, com providência, para que nós não sejamos essa igreja de Laodiceia, com esse diagnóstico terrível. Quantos crentes estão satisfeitos em cumprir somente rituais, mas não possuem intimidade real com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus? Então, muitas das vezes, nós estamos satisfeitos em vir à igreja, em vir à EBD, de entregar o meu dízimo. E a minha oração e minha orientação para você essa noite, que você dê um passo além disso. Que você seja encorajado, que você já está sendo encorajado pela CIB a atuar na igreja com seus dons, com seus talentos, para a edificação do corpo. Como nós precisamos de pessoas trabalhando junto conosco, para que possamos avançar, para que possamos alcançar esse bairro, para Cristo Jesus. Então é o momento, irmãos, de nós entendermos que precisamos trabalhar. Nós não estamos aqui vivendo esse momento de igreja na terra para ficarmos de braços cruzados e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Sabemos que Deus é soberano, mas Ele nos convida, nos desafia, nos chama para que possamos proclamar, pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o quase se manifesta quando a igreja fala de missão, mas não sai para evangelizar. Fala de santidade, mas tolera o pecado. Fala de Cristo, mas vive centrada, na verdade, em si mesmo, nas suas vontades. Eu sei que a Bíblia diz, mas eu vou seguir esse caminho. E isso é muito perigoso. Muitas pessoas têm sofrido estão vivendo essa fé morna justamente por isso, por acharem que são donas do próprio nariz, que podem viver de qualquer forma, uma vez que elas confessaram a Cristo, que agora vivem para a glória de Deus. Então, muitas das vezes, o que nós falamos não é o que nós colocamos em prática. Isso é notório, é visível dentro da igreja. E às vezes é muito complicado, irmãos. Imagina lá para fora, para aquele que é ímpio, que está observando a minha
conduta como cristão, a sua conduta como cristão. E muitas vezes falar assim, eu ir para a igreja para ser assim, para fazer isso? Então é algo muito importante. A nossa fé, ela precisa ser uma fé fervorosa, mas uma fé equilibrada também, não uma fé morna. E é muito complicado, irmãos. Esse texto é muito difícil, porque Jesus usa uma expressão aqui, é muito forte, estou a ponto de vomitá-lo. Para vocês terem uma noção da gravidade da situação que essa igreja se encontrava. O próprio Senhor da igreja estava do lado de fora da igreja. É muito difícil, irmãos. Mas aqui, a partir do versículo 18, há um remédio. Cristo oferece o remédio. Ele vai dizer aqui do ouro refinado, das vestes brancas e do colírio, para que essa igreja agora ela possa, de fato, abrir os seus olhos espirituais, para que ela possa também revertir-se agora para tapar a sua vergonhosa nudez, e que ela agora também não fique se gabando das suas condições financeiras, estruturais. E muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo, onde há uma preocupação para a estrutura. Porque o meu banheiro precisa ser um banheiro de shopping. Porque uma vez que uma pessoa vem visitar, ela precisa voltar, porque ela adorou o banheiro. A iluminação precisa ser top, a melhor de todas. E muitas das vezes eu conheço alguns amigos pastores que entram nessa furada e ficam frustrados porque se endividam e querem jogar a conta para a igreja de coisas que não têm necessidade, que não são essenciais. O que é essencial na igreja de Jesus Cristo é a pregação da palavra e o cuidar de vidas. Porque coisas são para serem usadas e pessoas para serem amadas. Então é muito interessante isso. O ouro é a fé provada no fogo, não uma riqueza passageira. Roupas brancas aqui, a justiça de Cristo cobrindo a nudez, em contraste à lã preta que aquela cidade produzia. Então Jesus está usando o contexto daquela cidade para trazer essa palavra. E o colírio espiritual, discernimento para enxergar a realidade da alma. Às vezes nós precisamos de um sacode, irmão, espiritual, ou até na vida. Acorda! O caminho que você está seguindo, que você está trilhando, não é um caminho de paz, é um caminho de morte. É um caminho que vai te levar para uma morte espiritual, para um afastamento, para um esfriamento. Quem aqui já ouviu a expressão de algumas pessoas, eu estou muito frio espiritualmente. E muitas das vezes esse esfriamento espiritual é uma consequência de uma escolha sua. Então esse é o momento para você entender que precisamos tomar muitas das vezes esse sacode espiritual para que possamos enxergar a realidade da nossa alma. Nós precisamos, como igreja do Senhor, deixar a arrogância de lado e dizer muitas das vezes, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem espiritualmente. O irmão pode orar comigo. Pastor, você pode fazer uma visita, a gente pode orar. Estamos à disposição, irmãos, sempre para isso. Então, a gente precisa entender que esse colírio espiritual, ele é um contraste a esse colírio médico que essa cidade produzia e exportava e ganhava muito dinheiro. Das vezes nós achamos que estamos enxergando, mas na verdade nós não estamos enxergando nem um palmo da nossa frente em questão espiritual. Então Cristo, Ele vai disciplinar aquele que Ele ama. E isso é muito lindo, irmãos. Um pai, uma mãe, quando vai disciplinar os seus filhos, e muitas das vezes eles não entendem, e aí a gente fala aquela frase, um dia você vai entender que papai e mamãe estão fazendo isso para que você cresça, para que você seja um ser humano melhor. Então a disciplina, a exortação faz parte da caminhada cristã.
Por isso que muitas das vezes a gente pega alguns textos para ler e a gente para aqui naqueles textos ali, a gente faz o seguinte, ó, a gente pula a página, porque ele vai lá na nossa alma e vai muitas das vezes, né, bater naquilo que a gente acha que é certo, que a gente acha que a nossa vontade vai prevalecer. Então, nós precisamos entender que Cristo aqui está disciplinando a igreja. E eu não estou disciplinando a igreja, irmãos. Eu estou em temor, passando essa realidade para que nós não sejamos uma igreja como a igreja de Laodiceia. Amém? A igreja precisa trocar a busca de influência política e status social pela busca da fé verdadeira, não uma fé morna. Precisamos vestir a santidade de Cristo, não uma roupa de uma aparência religiosa. E Jesus bateu muito nos religiosos, de frente com os religiosos da época dele, porque eles tinham as suas vestes, os seus rituais, mas os seus corações estavam distantes, sepulcro caiados. Lindos túmulos por fora, mas por dentro, podres, mortos espiritualmente. Sem discernimento espiritual, ficamos o quê? Cegos. Confundimos prosperidade material com aprovação divina. Não quer dizer que você não pode ser próspero, mas precisamos entender que isso não é sinal de bênção de Deus. Deus quer abençoar o seu povo, sim, mas isso não é sinal de uma igreja relevante. Essa igreja era rica, mas estava distante do Senhor. Então, tenha cuidado, irmãos, porque muitas das vezes a gente mede, a gente tem uma régua de medição, que uma igreja mais abençoada, é mais espiritual, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. E muitas das vezes, aqui a prova disso, Cristo está falando, é uma igreja que está totalmente distante de mim. É uma dura realidade dizer isso, mas é uma verdade. Então, a nossa oração, que não somente a CIB mantenha-se firme, biblicamente, nos caminhos do Senhor, mas também que todas as igrejas ao nosso redor possam ser igrejas vivas, igrejas relevantes para a sua comunidade. Essa é a nossa oração, para que Deus levante, para que Deus abençoe os pastores, toda a liderança, para que possamos, em tempo oportuno, nos arrependermos e voltarmos para o caminho do Senhor. Amém? Em último lugar, dentro desse texto, há um chamado à entrega total. E aqui é uma observação importante para fazermos, irmãos. Porque aqui é um dos textos, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Não é isso? Versículo que vai dizer, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e com ele cearei. Aqui, nós precisamos entender que o contexto aqui, Jesus não está falando aqui para uma pessoa específica. Jesus está falando aqui para a igreja do Senhor. Existem muitos pregadores que usam esse texto para evangelismo. E aqui não está totalmente errado, tá, irmãos? Não estou falando, querendo julgar aqui dentro dessa situação. Mas dentro desse contexto, esse versículo, se você tirar ele do contexto todo que nós estamos lendo, realmente dá a entender, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, e aí a gente usa muito a expressão, né? Se você abrir a porta do seu e deixar eu entrar. Então a gente aqui, a gente percebe, e aí eu lembro dos nossos pastores, professores, né? Um deles é o Alexandre Gouveia, tem um carinho enorme por ele, e ele fala assim, é como se Jesus estivesse do lado de fora, implorando para entrar no seu coração, batendo na porta do seu coração. Por favor, me aceite. É isso? Eu estou aqui pedindo encarecidamente para que você abra o seu coração, abra a porta do seu coração, porque eu quero entrar. Entendeu? Então a gente tem essa visão muitas vezes equivocada do texto, e o texto está dizendo aqui que eis que estou à porta da onde? Da igreja. Olha que contraditório isso, irmãos, que paradoxo. O Cristo, o dono da igreja, está do lado de fora da igreja. E ele é tão gracioso, tão amoroso, que ele quer estar em comunhão com a igreja. Essa exortação é para que a igreja abrisse os seus olhos espirituais e para que ela pudesse, de fato,
ser abençoada e tocada pelo Senhor da igreja. A cena é trágica. O Cristo do lado de fora da sua própria igreja. Ele chama a igreja a uma comunhão. Cearei com ele. Cearei com quem? Com vocês, com a igreja do Senhor. Aqui um chamado, aqui algo maravilhoso. É uma das partes que eu mais gosto do Evangelho, a questão da ceia. O culto de ceia, para mim, irmãos, ele é fantástico, ele é sensacional. Por mim, eu faria todo domingo. Porque é um momento delicioso. É um momento onde nós trazemos a memória, mas espiritualmente nós sentamos à mesa com o nosso Senhor e Salvador. Por isso vai aqui um conselho pastoral, não falte o culto de ceia. A não ser que vocês tenham algo muito sério, importante a fazer. Mas esteja presente no culto da ceia. O último domingo do mês é o domingo de ceia. Faça o possível, o impossível para estar presente. Porque o Senhor da igreja, Ele está presente, Ele quer ceiar com você. Porque Ele já arrombou a porta do seu coração com a sua graça. Amém, irmão? Ele já te alcançou. Ele já te amou. Tudo Ele já fez por mim e por você. Agora nós respondemos com gratidão, com graça. E essa é a promessa. Ele vai reinar por todo sempre, nós reinaremos juntamente com Ele. Então é muito importante isso. Quantas igrejas, e às vezes até a gente, aqui, nós retiramos Cristo do centro e colocamos entretenimentos, prosperidade ou filosofias em seu lugar. Nós tiramos o Cristo da igreja e colocamos entretenimento. Filosofias, achismos, eu acho. Chegasse aqui hoje, irmãos, eu acho que a Bíblia, e aí lesse um versículo da Bíblia isoladamente, eis que estou à porta e bato, poderia pegar esse versículo, e começar a contar só as minhas experiências. Essa semana eu fiz isso, essa semana eu fiz aquilo, tal. E colocar dentro dessa minha fala ideologias, aquilo que eu acredito, filosofias vãs, e embrulhar tudo isso e dizer que essa é a mensagem, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que tem acontecido muitas das vezes hoje. Filosofias humanas, entretenimento, porque se não tem uma música boa, tem que ter uma música boa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pelo pastor Orbílio, da Segunda Igreja Batista Boraí. Porque se o pastor Orbílio, e juntamente com outros pastores, não exaltando ele, mas a sua postura pastoral bíblica, e outros pastores também na nossa cidade, em outros lugares, se a gente caísse no modismo que acontece, que vem todas as vezes, a gente ia mudar a igreja sempre. Porque tem que colocar isso, porque é isso que está dando certo. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque esse é um modelo de crescimento. Que tipo de crescimento? Parece que nós estamos desesperados, procurando fórmulas mágicas para fazer a igreja crescer. As irmãs que fazem bolo aí, aquele bolo gostoso. Por falar em bolo, aquela torta de maçã estava sensacional. Né, pastor Leandro? Aleluia, aleluia. Existe uma fórmula mágica para fazer bolo, irmãs? Você tem que fazer os ingredientes corretos, na medida correta, botar no forno, é isso, e deixar o quê? Crescer. Não é isso? E muitas das vezes nós caímos, né, nessa ilusão que o que está dando certo lá precisa ser aplicado aqui. E aí vivemos nessa correria, porque lá é outra igreja, é outra realidade, é outra cidade, tem recurso, louvado seja o nome do Senhor. Nós, por exemplo, somos uma igreja de bairro, uma igreja local. Não somos uma igreja de centro. Estamos dentro de uma comunidade que fora daqui é vista como uma comunidade o quê? Violenta. Não é isso? Tem essa fama. Então, nós estamos dentro de uma realidade local. Agora, imagina, irmãos, dentro dessa realidade local,
uma igreja extremamente grande, próspera, no sentido de ter tudo do bom e do melhor dentro de uma realidade de pessoas que estão pobres, onde tem uma membresia, né, que não não tem esse perfil. A gente precisa ter muita sensibilidade a isso, senão a gente fica maluco. Eu estou fazendo um desabafo aqui, que a gente fica doido. A gente precisa ter muito equilíbrio. Então essa é a palavra que nós precisamos ter, equilíbrio. Não que Deus não possa trazer os recursos, pessoas, abençoar e a gente ter o melhor, podemos. Mas as pessoas continuam sendo mais importantes. E o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai melhorando aos pouquinhos. Vai fazendo uma cozinha ali, ajeita uma sala ali. Sempre com responsabilidade. E a gente vai fazendo isso. Porque não é entretenimento que vai segurar ninguém na igreja, irmão. Não é. O que vai segurar uma pessoa na igreja é Cristo Jesus, é a palavra. Não adianta, eu posso tentar toda semana fazer algo diferente aqui, mas se eu não estiver firmado nas Escrituras, as pessoas vão ficar e vão continuar vazias, vão continuar vivendo uma fé do quase. Eu quase isso, quase aquilo. Então nós precisamos fugir dessa questão do entretenimento. Quantos crentes dizem amar a Cristo, mas não o deixam reinar sobre as suas próprias vidas, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus hábitos? É mais uma vez a questão do quase. Senhor, eu quase te entrego minha vida toda. Te entrego isso aqui. Mas essa parte aqui não. Jesus quer a sua totalidade, a sua vida por completo, para que você seja uma igreja saudável. Então, o quase não basta. Cristo chama a abrir a porta hoje completamente, escancarar a porta da igreja para que Ele possa ser o Senhor da igreja. E nós somos cristãos, e quando nós estamos reunidos em comunidade, nós somos a igreja do Senhor. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, e essa ousadia, essa coragem de ser uma igreja relevante para esse tempo. Uma igreja que faça diferença, que entenda a sua missão na sua localidade, para que possa cumprir o nosso chamado. Então, em Laodiceia, para encerrar, o quase não servia nem para curar, nem para refrescar. Uma fé quase verdadeira é inútil diante de Cristo. Observe que quando Jesus ele chega para algumas pessoas e ele diz o que? Ele cura, ele vai e fala que a sua fé te salvou ou te curou. Então ele percebe que há uma fé genuína naquela pessoa. Há uma vontade verdadeira de servir a Cristo, de abençoar vidas, de fazer a diferença, de ter misericórdia, de ter amor, de ter compaixão. Então hoje o Senhor continua à porta da sua igreja, batendo, clamando, chamando a sua igreja a um arrependimento. E Ele, podemos dizer também, está aí à porta do seu coração, para fazer você um novo crente, uma nova pessoa, uma pessoa que realmente vive os princípios das Escrituras, não do que o pastor falou, do que o pastor acha, não. Nós precisamos entender que uma fé verdadeira, ela não fica em cima do muro, vivendo no quase. Então a igreja que nós queremos ser é uma igreja totalmente oposta à igreja de Laodiceia. A CIB, a minha oração é que nós sejamos uma comunidade relevante, uma comunidade viva, fervorosa para o Senhor, para que possamos realmente alcançar os perdidos, aqueles que necessitam da salvação, não de prosperidade, mas de salvação em Cristo Jesus. Herman Bavinck, um grande teólogo, vai dizer que um cristianismo parcial não é cristianismo. Ou Cristo é tudo para nós, ou Ele é nada para todos nós.
Olha que interessante isso, que forte. Ou Cristo é tudo, ou Cristo não é nada. Nós precisamos viver essa fé, esse cristianismo integral, completo, onde as nossas ações precisam surpreender as pessoas que estão ao nosso redor. E nosso desejo é esse, como igreja do Senhor, viver essas verdades bíblicas e continuar enraizado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não sejamos a igreja de Laodiceia. E nós possamos depois, futuramente, pregar as outras igrejas aqui que foram colocadas como igrejas saudáveis. Interessante que ele vai falar aqui para uma igreja que era pobre financeiramente. E ele vai falar que essa igreja era bênção. E aqui ele está falando para uma igreja que era rica financeiramente, mas que estava totalmente distante, longe do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos ser essa igreja. Uma igreja que faz realmente diferença. Que você e eu possamos ser esses cristãos que ao andar por aí, no chão da vida, na realidade da vida, lá fora, onde as coisas são reais, não são abstratas nem subjetivas, onde nós estamos aqui fazendo um clamor de oração pela Júlia, por nossos irmãos, pela Adriana, a realidade é onde nós precisamos colocar a nossa fé em prática. É ali que nós vamos evangelizar, que nós vamos abençoar, vivendo uma fé e sendo uma igreja realmente relevante, para a glória de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor